Fala galera, aqui é o Felipe e sejam muito bem-vindos ao canal KGC Trader. E galera, nesse vídeo aqui eu vou estar passando algumas dicas de algumas técnicas e alguns sites que eu utilizo, algumas ferramentas para fazer os meus day trades no dia a dia e conseguir ter melhores resultados fazendo esse tipo de estratégia. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você vir aqui no canal do KGC, se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho para as notificações para você ser avisado quando rolar algum vídeo novo. Nós temos aqui muitos conteúdos também que já fizemos, você pode conferir aí e não se esquece de deixar o like. Valeu? Vamos pro vídeo. E começando aqui, galera, eu vou começar falando um pouco dos mercados internacionais. Ah, mas por que, Felipe, você vai falar sobre mercados internacionais se a gente está falando de Bitcoin? Bom, muito simples. O Bitcoin está muito correlacionado com os mercados internacionais. Então, se você for pegar o gráfico do Nasdaq, por exemplo, e comparar com o Bitcoin, nós vamos poder ver que os dois gráficos eles são muito parecidos, porque o Bitcoin está diretamente relacionado com os mercados internacionais, especificamente dos Estados Unidos. Sim, ele é influenciado também por outros mercados, como por exemplo o que acontece na Europa ou na China, mas principalmente ele vai ser muito afetado pelos mercados internacionais dos Estados Unidos. E agora eu abri aqui, galera, os dois gráficos, o de Nasdaq aqui em cima e o do Bitcoin embaixo, para vocês verem como esses dois gráficos eles estão extremamente relacionados. Eu estou passando meu mouse aqui pelo gráfico de Nasdaq, vocês podem ver que a gente forma um topo aqui, e a gente também forma um topo lá no Bitcoin. A gente vem buscar um fundo em Nasdaq e o Bitcoin ele repete esse mesmo movimento. Depois temos um topo de novo e o Bitcoin ele segue o movimento de Nasdaq. Mas por que a gente tem esse movimento tão relacionado? Basicamente, galera, por causa que os investidores que movem esse mercado estão principalmente nos Estados Unidos. A gente vê isso pela relação que o Bitcoin tem com as bolsas, não só com o Nasdaq, mas também com o S&P 500, que é esse daqui, que tem a sigla SPX. Vocês podem também conferir esses movimentos, eles vão ser extremamente parecidos em Nasdaq, no S&P 500 e no Bitcoin. Você tem os mesmos investidores praticamente realizando as mesmas operações com o mesmo dinheiro, e por isso que esses mercados se movem de forma tão correlacionada. Então, assim, eu acho que se você consegue analisar o Nasdaq e o S&P 500 de forma mais eficiente, se você está por dentro das notícias, do que está acontecendo no mundo, você consegue prever um movimento talvez do Bitcoin que ele possa fazer. Se sair alguma notícia que é ruim para o mercado, o Bitcoin ele vai reagir de forma ruim também junto com os mercados. Então acho que analisar S&P 500 e Nasdaq é essencial para você ter um trade melhor, porque quando você vai analisar também qualquer criptomoeda, você tem que analisar o Bitcoin antes. E o Bitcoin estando relacionados com esses mercados, eu acho de extrema importância que você tenha conhecimento e saiba fazer essas análises também. E agora, só para tirar uma dúvida, que pode surgir muitas vezes, é que muitas pessoas, quando elas estão começando nesse mercado, geralmente a gente aprende que o Bitcoin ele é um ativo para fugir de tudo isso. Ele é um ativo que é para fugir dos governos, dos mercados tradicionais. E sim, realmente é. Mas o problema é que a gente tem que quem move o mercado do Bitcoin são as mesmas pessoas que estão relacionadas com grandes instituições, grandes investimentos. São pessoas que têm muito dinheiro. Então, assim, acabam tendo comportamentos iguais aos de investidores tradicionais do mercado. Ou seja, se o mundo está, por exemplo, agora, que a gente está numa queda muito forte de Nasdaq, se você puxar aqui o gráfico de uma semana, e a gente pode ver aqui que o mundo ele está passando por uma alta inflação, onde a gente tem todos os ativos do mundo, todas as bolsas do mundo caindo. Você tem que os investidores começam a ter uma aversão a risco maior. Você tem alguns fatores como taxa de juros que faz com que esses investidores eles saiam desses ativos de risco e vão para a renda fixa. E isso não vai ser diferente no Bitcoin. Como os investidores que movem o mercado do Bitcoin são os mesmos que movem o mercado tradicional, o Bitcoin ele vai
se comportar da mesma forma que, por exemplo, a bolsa dos Estados Unidos. Então é por isso que a gente tem o Bitcoin se relacionando tanto com as bolsas mundiais. E daí, entendendo como é que esses movimentos eles se relacionam, como que eles são correlacionados, eu utilizo uma ferramenta aqui do site Investing, que é um painel monitor de índices mundiais. Vocês podem estar vindo aqui no site da invest.com, em português, e vocês vêm aqui em mercados, índices e índices mundiais ou índices futuros. Eu uso mais o índice futuros porque os índices mundiais ele te dá um painel muito completo e para mim eu preciso de uma coisa mais enxuta que eu possa visualizar com mais facilidade. Então eu uso aqui os índices futuros. Então aqui eu consigo ver os índices da Bolsa do Brasil, dos Estados Unidos, da Alemanha, por exemplo, e avalio como é que está o dia, por exemplo. Se o dia está muito bom no mundo todo ou se está em um dia pessimista. Como vocês podem ver aqui, tem tudo aqui, ó, tudo praticamente subindo. Então hoje é um dia que o Bitcoin realmente ele fez um movimento mais forte de alta. Então eu consigo ver por aqui como é que está o sentimento de mercado. Aqui embaixo também eu consigo ver futuros de só bolsa dos Estados Unidos, que como eu já falei, são os que mais interferem no gráfico do Bitcoin. E aqui embaixo eu consigo ver também da Europa, que também acaba por influenciar, ainda mais nesse momento que a gente tem um momento de inflação no mundo todo, onde a gente tem, historicamente, a gente está passando por um momento histórico, onde temos os Estados Unidos e a Europa passando por um momento de alta inflação. Então eu gosto muito de acompanhar por aqui como está o índice de mercado, o sentimento de mercado no dia, né, para eu me basear mais ou menos por onde que eu vou fazer a minha análise, se ela vai ser mais otimista ou se ela vai ser mais pessimista quanto ao preço do Bitcoin. Então, galera, uma vez feita a análise do Bitcoin e dos mercados internacionais, eu começo a analisar as altcoins. Então, eu utilizo aqui o site do TrendView mesmo para fazer as minhas análises de altcoins, mas tem algumas ferramentas que vocês podem utilizar para vocês, por exemplo, pegarem alguma moeda que está no hype no momento. Eu costumo utilizar bastante o site do CoinMarketCap, então eu consigo ver aqui, eu fazendo esse filtro aqui de 24 horas, eu consigo ver quais as moedas que mais valorizaram nas últimas 24 horas e eu posso fazer uma análise delas, eu posso desenhar algum padrão gráfico, ver como é que está a tendência daquela moeda, se ela está boa ou não para operar naquele dia. Eu consigo ver também as que mais desvalorizaram e consigo fazer alguma análise também em cima disso. Não só na variação de 24 horas, mas também na de 7 dias. Eu consigo ver aqui as que mais valorizaram nos últimos 7 dias, se eu quiser fazer algum trade mais longo ou alguma coisa assim, e também as que mais desvalorizaram nos últimos 7 dias. Só que tem uma ferramenta bem interessante, que eu utilizo bastante também para visualizar esses pumps, que é o site chamado CryptoBubbles. Então aqui no site do CryptoBubbles, galera, a gente vai ter uma grande vantagem em relação ao site do CoinMarketCap, que aqui a gente consegue ver a variação nas 24 horas, 1 hora, 7 dias. Porém, o site do CryptoBubbles você consegue visualizar de uma forma mais fácil e mais expandida o desempenho das moedas no dia. Por exemplo, a gente está selecionado aqui, a gente vai selecionar o período de um dia, né? O tamanho da bolha, que é referente ao tamanho da bolha mesmo, vai ser em relação ao desempenho, e o conteúdo vai ser o desempenho dela na porcentagem. Ou seja, aqui você tem as moedas que mais valorizaram no dia de hoje, e ele vai mostrar aqui. A gente tem que a campeã de todas as moedas é Matic, no dia de hoje. Está valorizando 21%. Vocês vão perceber aqui que ela é a bolha maior que a gente tem, em comparação com as outras. Então, assim, você tem uma grande vantagem, você consegue visualizar de uma forma muito mais fácil aqui no site do CryptoBubbles quais as moedas que estão mais valorizando ou desvalorizando, que no caso a LDO aqui, ele também mostra um desempenho aqui dessa moeda menos 11%, né, ela vai ficar vermelha, e vai te mostrar que essa moeda está caindo 11% no dia de hoje. Porém, tem outro recurso também, muito interessante, que você consegue vir aqui ó, no top 100, e você consegue filtrar pela corretora que você utiliza. No caso, como eu utilizo a Binance para operar, você vem aqui e seleciona a Binance, ele vai mudar as moedas, e se tiver alguma moeda na Binance que valorizou mais do que, por exemplo, Polygon, a Matic, no caso, ele vai mostrar aqui. No caso foi a RIF, que está valorizando só hoje 103%. E vocês conseguem também mudar aqui o período, né?
Se vocês quiserem ver, por exemplo, eu estou selecionado aqui no momento para mostrar o desempenho do dia. Mas eu quero ver, por exemplo, quais moedas que mais valorizaram na Binance na última hora. Eu mudo aqui para a hora e ele vai mostrar pelo tamanho da bolha e pela porcentagem quais moedas que mais valorizaram na última hora. E eu também consigo fazer isso nos gráficos de 15 minutos e 5 minutos. Então, se eu selecionar aqui nos 5 minutos, ele vai mostrar aqui as moedas que mais valorizaram nos últimos 5 minutos e as que mais desvalorizaram nos 5 minutos. Por que isso é bom, galera? É porque aqui você consegue ver isso de uma forma muito fácil e prática. Por exemplo, se você quer ver, você sabe que é Quick, essa moeda aqui, ela está valorizando 6% nos últimos 5 minutos. Cara, isso é um pump absurdo. Você vai lá, vai abrir o gráfico e vai visualizar se dá para fazer algum trade ou não. E daí vocês. A grande questão aqui, a grande chave, é você captar as oportunidades. Eu utilizo esse site muito para isso, porque você consegue ver de uma forma aqui fácil quais moedas que estão pumpando, tendo uma grande valorização em um curto período de espaço de tempo, ou se você também quiser visualizar em tempos gráficos maiores. Mas a grande questão é essa, você consegue visualizar aqui pelo Crypto Bubbles oportunidades. Eu utilizo muito nos 15 e nos 5 minutos para ver quais moedas que dá para fazer uma entrada rápida, ali, um scalp ou o que seja. Então, é esse aí o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Essas foram algumas dicas que eu trouxe aqui para vocês. Vou estar trazendo mais conteúdos aí para o canal do KGC. E muito obrigado e valeu!